Ele enterrou a esposa viva por herança. 11 anos depois, ele jamais acreditaria que ela era a delegada do caso. Quando ele achou que venceu, começou a sua sentença. Inscreva-se no canal e ative o sino. Mariana Costa era o tipo de mulher que fazia a cidade inteira virar a cabeça quando passava. Aos 32 anos, ela tinha construído uma carreira sólida como delegada de polícia, ganhando o respeito até dos criminosos mais endurecidos. Moravam em um apartamento espaçoso no bairro dos Jardins, em São Paulo, onde as manhãs começavam com café preparado por Eduardo, seu marido há 5 anos, sempre atencioso, sempre com aquele sorriso que a conquistou na faculdade de Direito. Mas havia algo que Mariana não sabia. Algo que estava sendo tecido nas sombras, nos cantos escuros de sua vida aparentemente perfeita. Eduardo Costa, o homem que jurava amá-la todas as noites antes de dormir, tinha outros planos. Planos que envolviam Débora Mendes, a melhor amiga de Mariana desde os tempos de universidade, a advogada brilhante em quem ela confiava cegamente. Os dois vinham se encontrando há meses em motéis discretos, planejando cada detalhe do que estava por vir. O que os unia não era amor. Era algo muito mais primitivo e destrutivo. A ganância pura. A herança de 15 milhões de reais que Mariana receberia ao completar 33 anos era o prêmio. Uma fortuna deixada por seu avô, um empresário do ramo de construção que havia falecido quando ela tinha apenas 10 anos. O dinheiro estava guardado em um fundo fiduciário, intocável até a data exata de seu aniversário. Eduardo sabia de cada centavo. Débora conhecia cada brecha legal. "Falta uma semana", disse Eduardo ao telefone, deitado na cama de um motel barato na Zona Leste, enquanto Débora fumava ao seu lado, o corpo nu coberto apenas por um lençol fino. "Uma semana e seremos ricos. Você tem certeza que vai conseguir?" perguntou Débora, soprando a fumaça para o teto manchado. "Ela é delegada, Eduardo. Não é qualquer pessoa. Por isso mesmo que tem que ser perfeito. Ela confia em mim, confia em você. Isso é tudo o que precisamos." A cidade continuava seu ritmo frenético do lado de fora. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, alheias ao que estava prestes a acontecer. Mariana trabalhava naquele momento em uma delegacia no centro, analisando provas de um caso de homicídio, sem imaginar que logo seria ela a vítima. O dia do aniversário de Mariana chegou com um céu azul limpo, raro em São Paulo. Eduardo acordou cedo, preparou o café da manhã especial, panquecas com frutas, o favorito dela, e entregou um buquê de rosas vermelhas antes mesmo que ela saísse da cama. "Feliz aniversário! Amor da minha vida", disse ele, beijando sua testa com uma ternura tão convincente que faria qualquer atriz de cinema sentir inveja. "Tenho uma surpresa para você hoje à noite." "Eduardo, você não precisava", respondeu Mariana, tocada pela atenção. O trabalho tinha estado pesado nas últimas semanas, e aquele gesto carinhoso parecia exatamente o que ela precisava. "Hoje você faz 33 anos, Mari. É um marco. Preparei algo especial na casa de campo da família. Só nós dois, sob as estrelas, longe do caos da cidade." A casa de campo ficava a 2 horas de São Paulo, na região de Atibaia, escondida entre árvores antigas e uma estrada de terra que poucos conheciam. A propriedade pertencia à família de Eduardo há gerações, um refúgio isolado onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros. Mariana aceitou, empolgada. Débora ligou pela manhã, desejando feliz aniversário e dizendo que passaria no fim de semana para celebrarem juntas. Nada na voz da amiga traía o que estava por vir. O expediente foi longo. Mariana fechou 2 casos naquela tarde, sentindo-se realizada, sem saber que aquela seria a última vez que vestiria seu distintivo de delegada como uma mulher livre. Às 6 da tarde, Eduardo a buscou na delegacia, dirigindo a caminhonete prata que usavam para viagens. A estrada estava tranquila. Conversaram sobre planos futuros, sobre a possibilidade de ter filhos, sobre a reforma que fariam no apartamento com parte da herança. Eduardo era um ator consumado. Cada palavra calibrada para não levantar suspeitas. Chegaram à propriedade quando o sol já se punha, pintando o céu de laranja e roxo.
A casa era rústica, mas confortável, com móveis de madeira maciça e uma lareira de pedra. Eduardo havia preparado tudo: velas espalhadas pela sala, uma garrafa de vinho tinto já aberta, música suave tocando em um som portátil. "Está perfeito", disse Mariana, abraçando o marido. "Você sempre sabe como me fazer feliz, se ela soubesse. Se pudesse ler os pensamentos daquele homem, ver a frieza por trás do sorriso, talvez ainda houvesse tempo de fugir. Mas a confiança é uma arma poderosa, e Eduardo a empunhava com maestria. O jantar foi servido: um risoto de fungo, que Eduardo preparou pessoalmente, salada fresca e aquele vinho que ele insistiu que ela bebesse. "É um Malbec argentino caríssimo. Comprei especialmente para hoje." Mariana tomou o primeiro gole, saboreando. Não sentiu o gosto amargo dos sedativos dissolvidos no fundo da taça, misturados com tanta perícia que eram imperceptíveis. Eduardo a observava enquanto ela bebia, contando mentalmente o tempo que levaria para fazer efeito. 20 minutos depois, Mariana começou a sentir uma sonolência estranha. As pálpebras pesavam, a sala girava levemente. "Eduardo, estou me sentindo estranha." "É o cansaço, amor. Você trabalhou muito hoje." "Vem, deita aqui no sofá." Ela tentou resistir, o instinto de delegada alertando que algo estava errado, mas o corpo não obedecia mais. Caiu no sofá, a consciência escorregando como areia entre os dedos. A última coisa que viu foi o rosto de Eduardo acima dela, não mais terno, mas frio e calculista. "Dorme, Mariana. Quando acordar, tudo terá acabado." As horas seguintes foram uma confusão de pesadelo. Mariana acordava em flashes, nunca completamente consciente, mas o suficiente para sentir terror. Estava sendo carregada? Ouvia vozes, Eduardo e outra pessoa. "Uma mulher? Débora, você trouxe tudo?" perguntou Eduardo. "Os documentos estão prontos", respondeu Débora, sua voz profissional, como se estivesse discutindo um contrato qualquer e não um assassinato. "O atestado psiquiátrico falso, a carta de suicídio que eu mesma escrevi, imitando a letra dela. Estudei cada curva, cada pressão da caneta." "É perfeito. E o delegado?" "Está no bolso. 50 mil em espécie. Ele vai arquivar o caso como suicídio sem corpo. Disse que esse tipo de coisa acontece mais do que imaginamos." Mariana tentou gritar, mas só um gemido fraco saiu. Tentou mover os braços, mas estavam pesados como chumbo. Estava deitada em algo duro e frio, madeira. Um caixão improvisado que Eduardo havia construído dias antes, testando as dimensões, certificando-se de que seria suficientemente apertado. "Ela está acordando?" observou Débora, olhando para baixo sem emoção nenhuma. Não por muito tempo. Eduardo colocou mais sedativos em sua boca, forçando-a a engolir. A escuridão a puxou de volta, mas antes de perder a consciência completamente, Mariana ouviu as palavras que a assombrariam para sempre. "Adeus, Mariana. Obrigado pela herança." O som da terra batendo na madeira era abafado, mas inconfundível. Mariana acordou em completa escuridão, o espaço tão apertado que mal conseguia mover os braços. Levou alguns segundos aterrorizantes para entender onde estava. Enterrada. Enterrada viva. O grito que saiu de sua garganta era animal, desesperado, mas não encontrou ninguém além da terra que a aprisionava. Bateu contra a madeira acima de sua cabeça com os punhos, os nós dos dedos se abrindo, o sangue quente escorrendo. Chutou, empurrou, tentou tudo. A madeira não cedia, o ar estava ficando rarefeito. Cada respiração era mais difícil que a anterior. O pânico a consumia, uma sensação de que seus pulmões estavam sendo esmagados lentamente. Ela chorou, rezou, prometeu qualquer coisa a qualquer Deus que estivesse escutando. Nada mudou. A escuridão permanecia absoluta. Não havia como saber quanto tempo se passou. Poderiam ter sido horas ou dias. A mente de Mariana começou a se desconectar da realidade, entrando em um estado de semiconsciência onde o tempo não significava mais nada. Ela via Eduardo na faculdade, sorrindo para ela após a primeira aula. Via Débora rindo em um bar, celebrando a formatura delas. Será que tudo tinha sido mentira desde o início? Quantos anos de sua vida foram desperdiçados confiando em serpentes? Então,
quando ela já havia desistido de tudo, quando a morte parecia não apenas inevitável, mas bem-vinda, aconteceu o impossível. Um barulho diferente? Água. A propriedade tinha um problema antigo de drenagem que a família de Eduardo nunca havia consertado. Durante anos, a água da chuva se acumulava em certas áreas, criando bolsões de umidade que enfraqueciam o solo. A chuva forte daquela noite, a mesma que Eduardo havia considerado uma bênção, por cobrir qualquer som suspeito, estava agora minando a terra acima de Mariana. O solo estava cedendo, lentamente, criando uma rachadura, depois outra. O caixão começou a se inclinar. Mariana sentiu a mudança. Com as últimas reservas de força que lhe restavam, empurrou. A madeira apodrecida, úmida e enfraquecida, finalmente cedeu. Terra e lama caíram sobre ela, mas junto veio ar fresco, precioso, salvador. Ela se arrastou para fora como um animal ferido, as unhas arrancadas, o corpo coberto de terra e sangue. A chuva lavava seu rosto enquanto ela rastejava pela propriedade, mal conseguindo ver, mal conseguindo respirar, mas viva, incrivelmente, impossivelmente viva. A estrada secundária estava deserta quando Mariana finalmente alcançou o asfalto, horas depois de ter saído daquele buraco infernal. Estava nua da cintura para cima, a blusa rasgada e perdida na luta pela sobrevivência, o corpo coberto de feridas e hematomas que pareciam obra de tortura. Prolongada, um caminhoneiro que voltava de uma entrega viu aquela figura cambaleante no acostamento e quase não acreditou no que seus olhos viam. "Meu Deus, moça, o que aconteceu com você?" Mariana tentou falar, mas as palavras não saíam. Sua mente estava fragmentada, os eventos das últimas horas ou dias, embaralhados em uma confusão de terror e trauma. O caminhoneiro, um homem de 50 anos chamado José, pegou uma manta na cabine e cobriu-a, levando-a imediatamente para o hospital público mais próximo, na cidade de Bragança Paulista. Na emergência, os médicos ficaram chocados com seu estado. "Possível vítima de agressão sexual e tentativa de homicídio", escreveu o plantonista no prontuário. "Paciente apresenta confusão mental severa, incapaz de fornecer informações coerentes. Sem documentos. Mariana foi internada como indigente. Jane Doe, número 247. As drogas que Eduardo havia usado não eram simples sedativos. Eram substâncias que, em doses altas e prolongadas, causavam danos neurológicos. Sua memória de curto prazo estava comprometida. Quando tentava explicar o que havia acontecido, as palavras saíam embaralhadas, sem sentido. Os médicos ouviam pacientemente e depois aumentavam a dose de antipsicóticos. Enquanto isso, em São Paulo, Eduardo executava a fase final de seu plano. Na manhã seguinte ao desaparecimento de Mariana, ele foi à delegacia onde ela trabalhava, o rosto composto em uma máscara perfeita de preocupação. "Minha esposa não voltou para casa ontem à noite. Isso não é normal. Ela estava passando por problemas emocionais ultimamente." Débora apareceu como testemunha, trazendo o atestado psiquiátrico falso. "Eu tentei ajudá-la, mas Mariana estava em negação. Ela falava em terminar com tudo. Estávamos todas preocupadas. A carta de suicídio foi encontrada no apartamento, escondida em uma gaveta. A caligrafia era perfeita, cada palavra escolhida para soar como o desabafo final de alguém em profunda depressão. Não consigo mais continuar. Perdoem-me." O delegado responsável, aquele que havia recebido R$50 mil em uma mala preta, conduziu uma investigação que durou exatamente 3 dias. "Lamento informar que classificamos este caso como suicídio presumido. Sem corpo, mas com todas as evidências circunstanciais apontando nessa direção." Eduardo chorou nas entrevistas para a imprensa. "Ela era a mulher da minha vida. Eu só queria tê-la ajudado mais." 3 meses se passaram. 3 meses em que Mariana viveu em um limbo entre a vida e a morte, entre a sanidade e a loucura. O hospital a transferiu para a ala psiquiátrica quando ficou claro que ela não melhoraria tão cedo. Ali, entre pacientes esquecidos pelo sistema, ela era apenas mais uma pessoa sem nome, sem história, sem futuro. As medicações pesadas a mantinham em um estado de letargia constante. Ela passava os dias
olhando para a parede manchada de umidade de seu quarto compartilhado, tentando juntar os pedaços de sua memória. Às vezes, flashes vinham, o rosto de Eduardo, a voz de Débora, a sensação de terra caindo sobre seu peito. Mas quando tentava contar aos médicos, eles apenas balançavam a cabeça com pena e aumentavam a dose. Foi em uma noite fria de julho que tudo começou a se reconectar. Mariana acordou de um pesadelo, o coração batendo descompensado, e de repente, como se uma comporta tivesse se aberto em sua mente, ela lembrou. Lembrou de tudo. O jantar, o vinho, o caixão, a traição. Sentou-se na cama, as mãos tremendo violentamente. Eu sou Mariana Costa, sussurrou para si mesma. Delegada, 33 anos. Eduardo me enterrou. Débora ajudou. As palavras tinham sentido agora. A história toda estava ali, clara e devastadora. Mas quando chamou uma enfermeira e tentou explicar, a reação foi a mesma de sempre. Calma, querida. Você está confusa. Tome esse remédio e volte a dormir. Ninguém acreditava. Como poderiam? Ela era uma indigente sem documentos, internada há meses com histórico de delírios. Quem levaria a sério uma história de enterro vivo e conspiração por herança? 6 meses se tornaram 9. 9 se tornaram 1 ano. Mariana foi transferida novamente, desta vez para uma instituição psiquiátrica de longa permanência nos arredores de Campinas, um lugar esquecido onde o Estado enviava aqueles que não tinham para onde ir. As condições eram precárias. Quartos superlotados, comida intragável, funcionários sobrecarregados e muitas vezes indiferentes. Ali, Mariana começou a desistir. Olhava-se no espelho quebrado do banheiro coletivo e não reconhecia a mulher que via. Havia perdido quase 20 quilos, os cabelos estavam quebradiços e sem vida, a pele pálida como papel. Mas o pior eram os olhos, vazios, sem brilho, sem esperança. Em uma noite de inverno particularmente fria, sozinha no banheiro enquanto as outras pacientes dormiam, Mariana tomou uma decisão. Quebrou um pedaço do espelho, sentiu o peso do vidro na mão e pensou: acabou, finalmente vai acabar. Pressionou o caco contra o pulso esquerdo, vendo a pele branca, as veias azuis logo abaixo da superfície. Um corte rápido e tudo terminaria. Eduardo venceu. Débora venceu. Ela era apenas uma vítima que não teve forças para sobreviver. Mas, no momento em que a lâmina tocou sua pele, algo a fez parar. Uma voz dentro de sua cabeça, talvez sua própria consciência, talvez algo maior. É isso que você quer que eles ganhem? Você sobreviveu a ser enterrada viva. Lutou pela vida com as unhas ensanguentadas. E agora vai desistir? A enfermeira encontrou Mariana ainda segurando o caco de vidro, mas sem ter feito o corte. Houve alarde. Protocolos de segurança foram ativados e ela foi colocada em observação constante. Mas algo havia mudado naquele momento de quase morte. Mariana não queria mais morrer. Queria vingança. Foi durante sua recuperação dessa crise que o destino, se é que existe tal coisa, interviu de forma inesperada. Dr. Fernando Almeida, um médico legista aposentado de 68 anos, havia começado a fazer trabalho voluntário na instituição. Ele percorria os corredores uma vez por semana, conversando com pacientes, oferecendo uma presença humana em um lugar onde a humanidade parecia ter sido esquecida. Quando viu Mariana pela primeira vez, algo o fez parar. Havia uma intensidade naqueles olhos que não combinava com a passividade dos outros internos. Como você se chama? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado no jardim interno da instituição. Mariana? Ela respondeu, testando para ver se ele riria ou a ignoraria como todos os outros. Mariana o quê? Costa. Mariana Costa, delegada de polícia. Enterrada viva por meu marido e minha melhor amiga. Para sua surpresa, Dr. Fernando não sorriu com condescendência, nem mudou de assunto. Ele apenas a encarou por um longo momento e disse: "Conte-me tudo." E ela contou. Desta vez as palavras saíram claras e organizadas. Ela descreveu cada detalhe: o jantar, o vinho, o caixão, a fuga impossível. Falou sobre Eduardo e Débora, sobre a herança, sobre como havia acabado ali, esquecida e desacreditada.
Dr. Fernando escutou em silêncio até o fim. Então, para o choque de Mariana, ele abriu sua bolsa e tirou um tablet. Alguns minutos de pesquisa depois, ele virou a tela para ela. É este Eduardo Costa? Na tela, uma foto de jornal. Eduardo em um evento social, braço em braço com Débora, ambos vestidos com roupas caríssimas, sorrindo para as câmeras. A legenda dizia: empresário Eduardo Costa e a advogada Débora Mendes marcam presença em jantar beneficente. O casal, que assumiu o relacionamento no ano passado, após a trágica morte da primeira esposa de Eduardo, tem sido visto como um dos mais influentes da sociedade paulistana. Mariana sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ali estava a prova. Eles estavam vivos, felizes, vivendo com seu dinheiro enquanto ela apodrecia esquecida. Eu acredito em você, disse Dr. Fernando com firmeza. E eu vou te ajudar. Dr. Fernando não era apenas um médico aposentado fazendo caridade. Ele tinha sua própria história de dor e injustiça. 20 anos atrás, sua esposa, Luciana, havia sido assassinada por um empresário influente que dirigia bêbado. O homem usou seu dinheiro e conexões para escapar da prisão e o caso foi arquivado por falta de provas após testemunhas-chave misteriosamente mudarem seus depoimentos. Fernando nunca superou aquilo. Passou anos mergulhado em depressão, afastou-se do trabalho, quase perdeu tudo. Foi só quando decidiu transformar sua dor em ação, dedicando-se a ajudar outras vítimas do sistema, que encontrou algum propósito novamente. Mariana era a oportunidade que ele esperava, uma chance de fazer o certo. Os primeiros passos foram cautelosos. Fernando usou suas economias, tudo o que havia guardado ao longo de décadas, para contratar um investigador particular de confiança. As informações começaram a chegar. Eduardo havia de fato assumido o controle da herança de Mariana através de manobras legais elaboradas por Débora. Declararam-na morta após o período legal, usando a carta de suicídio e o atestado falso como evidências. O dinheiro foi distribuído conforme o testamento alterado que Débora forjou, alegando ser a vontade expressa de Mariana antes de sua morte. Eduardo ficou com a maior parte, Débora com uma porcentagem generosa como pagamento por serviços jurídicos. Eles compraram imóveis, investiram em negócios duvidosos, viveram como reis. Mas Fernando descobriu algo mais, rachaduras na fachada perfeita. Eduardo estava endividado. Seus investimentos falharam e ele havia contraído empréstimos usando os imóveis como garantia. Débora, sempre mais calculista, havia separado sua parte e investido com mais sabedoria, mas o relacionamento entre os dois estava deteriorando. O crime que os uniu agora os corroía por dentro. Eles estão vulneráveis, explicou Fernando a Mariana durante uma de suas visitas. Mas você não pode simplesmente aparecer e acusá-los. Você é oficialmente morta. Não tem documentos, não tem provas além da sua palavra, e sua credibilidade foi destruída pelos registros psiquiátricos que eles criaram. Então o que eu faço? Perguntou Mariana, a frustração evidente em sua voz. Você renasce. Não como Mariana Costa. Ela morreu. Você se torna outra pessoa, alguém forte o suficiente para enfrentá-los. E quando estiver pronta, quando tiver poder e recursos, você volta e mostra a eles que subestimaram a pessoa errada. Foi assim que começou a transformação mais improvável. Fernando usou seus contatos do tempo em que trabalhava com o governo para conseguir documentos falsos de alta qualidade. Mariana Costa estava morta oficialmente, mas Camila Rodrigues acabava de nascer. A jornada de reconstrução foi brutal. Fernando conseguiu a liberação de Mariana da instituição usando seus contatos médicos, alegando que ela havia se recuperado e que ele seria seu responsável legal. Levou-a para sua casa modesta em São José dos Campos, onde ela teria espaço e tempo para se recuperar completamente. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Mariana, agora Camila, tinha que reaprender a viver. A desnutrição havia afetado seu corpo de formas que levariam tempo para reverter. As cicatrizes psicológicas eram ainda mais profundas. Ela tinha pesadelos todas as noites, acordava gritando, suando, sentindo terra em sua boca,
mesmo quando não havia nada. Fernando a conectou com uma terapeuta de confiança, uma mulher que fazia trabalho pro bono para vítimas de trauma severo. As sessões eram dolorosas, revivendo cada momento de horror, mas necessárias. Você precisa processar isso, dizia a terapeuta. Guardar dentro de você vai apenas te consumir. Aos poucos, Camila começou a se fortalecer. Passou a se exercitar, ganhando peso saudável e massa muscular. Fernando a ensinou tudo o que sabia sobre investigação forense, técnicas que aprendeu em seus 40 anos como legista. Ela absorvia o conhecimento como uma esponja, estudando até tarde da noite, fazendo anotações, preparando-se. 2 anos após sua libertação, Camila se matriculou em um cursinho preparatório para concursos públicos. Estudava direito à noite e trabalhava durante o dia como assistente em um pequeno escritório de advocacia, ganhando experiência prática. Fez pequenas cirurgias plásticas, nada dramático, apenas o suficiente para que alguém que a conheceu brevemente não a reconhecesse imediatamente. Mudou o corte do cabelo, a cor, a postura, até a forma como falava. Foi uma metamorfose completa. A Mariana Costa Frágil que foi enterrada não existia mais. Em seu lugar estava Camila Rodrigues, forte, focada, impulsionada por um propósito singular. Aos 38 anos, 5 anos após ter sido enterrada viva, ela prestou concurso para delegada de polícia no estado do Rio de Janeiro. Passou em primeiro lugar com uma pontuação que quebrou recordes. Quando perguntaram em uma entrevista o que a motivava, ela respondeu com uma verdade disfarçada. Justiça para aqueles que foram esquecidos pelo sistema. Sua carreira foi meteórica. Camila não era apenas competente, era excepcional. Resolvia casos que outros delegados consideravam impossíveis. Tinha uma intuição quase sobrenatural para detectar mentiras, uma capacidade de ler pessoas que vinha de ter sido traída pelos mais próximos. Cada promoção, cada reconhecimento era um degrau em sua escada de volta. Aos 43 anos, 10 anos após o enterro, Camila Rodrigues era uma das delegadas mais respeitadas do país. Tinha ofertas de posições federais, convites para dar palestras em universidades, perfil em revistas especializadas. E durante todo esse tempo, ela manteve um arquivo secreto em sua casa. Fotos de Eduardo e Débora, recortes de jornal, registros de movimentações financeiras. Ela os observava à distância, paciente como uma aranha, tecendo sua teia, esperando-te o momento perfeito para agir. A oportunidade chegou de forma inesperada, mas perfeita. Uma força-tarefa foi criada para investigar uma rede de corrupção envolvendo lavagem de dinheiro em São Paulo. Camila, por sua reputação impecável e suas habilidades investigativas, foi convidada para liderar a operação. Ela aceitou imediatamente. Sabia o que ninguém mais sabia: que alguns dos nomes na lista preliminar de investigados tinham conexões diretas com empresas nas quais Eduardo havia investido, usando o dinheiro da herança roubada. Débora, como advogada, havia facilitado muitas dessas transações duvidosas. Camila voltou a São Paulo 11 anos após ter sido dada como morta. A cidade havia mudado, novos prédios onde antes havia casas antigas, mas a essência permanecia. Ela se instalou em um apartamento funcional próximo à delegacia central e começou seu trabalho com a eficiência que a tornara famosa. Durante as primeiras semanas, Camila trabalhou 16 horas por dia, montando um quebra-cabeça complexo de transações financeiras, documentos falsificados e testemunhas relutantes. Cada peça que encaixava a aproximava de Eduardo e Débora. Era como se os 11 anos de preparação convergissem para este momento único, esta chance de ouro que não poderia desperdiçar. As investigações a levaram exatamente onde ela planejara. Eduardo estava em situação desesperadora. Os negócios haviam falhado um atrás do outro. As dívidas se acumulavam como avalanche. Ele havia hipotecado a casa de campo, aquela mesma onde Mariana foi enterrada, e estava à beira de perdê-la para o banco. A ironia não passou despercebida por Camila. O lugar do crime voltaria a assombrá-lo. Débora, sempre mais esperta e fria, havia se distanciado dele financeiramente,
mas mantinha vínculos profissionais comprometedores que ela não podia simplesmente apagar. Os dois mal se falavam agora. O relacionamento, que começara em paixão proibida e ganância, havia se deteriorado em ressentimento mútuo e paranoia. Eduardo a culpava pelos investimentos ruins, Débora o desprezava pela incompetência. A ligação entre eles era agora apenas o segredo compartilhado, um segredo que os aprisionava tanto quanto qualquer cela. Camila descobriu, através de escutas autorizadas judicialmente, que Eduardo bebia sozinho todas as noites, falando com o fantasma de Mariana. Me perdoa, me perdoa. Ele murmurava bêbado em seu apartamento vazio, a culpa corroendo-o como ácido. Débora, por outro lado, havia desenvolvido insônia crônica, tomando medicamentos pesados para conseguir dormir, aterrorizada por pesadelos onde mãos ensanguentadas saíam da terra para agarrá-la. Durante meses, Camila construiu um caso meticuloso contra a rede de corrupção, documentando cada transação suspeita, cada documento falsificado, cada centavo lavado. Trabalhou com peritos contábeis que rastrearam o dinheiro através de empresas fantasmas em paraísos fiscais, descobrindo que parte significativa da herança de Mariana havia passado por essas estruturas ilegais. Cada descoberta era anotada, fotografada, arquivada com precisão cirúrgica. Ela também voltou, sozinha e à noite, à propriedade em Atibaia. A casa de campo estava abandonada. Eduardo não tinha mais dinheiro para mantê-la. Camila atravessou o portão enferrujado com um kit de escavação e equipamento forense. Encontrou o local exato onde havia sido enterrada. As árvores ao redor serviram como marco de memória, gravadas em sua mente durante aquelas horas agonizantes. Cavou cuidadosamente, como uma arqueóloga desenterrando artefatos preciosos. E ali, 50 centímetros abaixo da superfície, encontrou fragmentos do caixão improvisado, pedaços de madeira apodrecida, mas ainda identificáveis. Encontrou também sua medalhinha de santo, aquela que sua mãe lhe dera quando tinha 8 anos, presa entre as tábuas. Segurou-a contra o peito e chorou pela primeira vez em anos. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava dor, alívio e uma sensação avassaladora de que a justiça estava próxima. Coletou amostras de tudo, documentou com fotografias detalhadas e levou o material para um laboratório privado de confiança. Os resultados confirmaram o que ela já sabia. Seu próprio DNA estava presente, junto com fibras de tecido que correspondiam à roupa que vestia naquela noite. Mas mais importante, encontraram também DNA de Eduardo e Débora, evidência física incontestável de que eles haviam manipulado aquele caixão, de que haviam estado presentes no local do crime. E quando finalmente teve evidências suficientes, não apenas contra a rede de corrupção, mas contra os dois especificamente, ela convocou Eduardo e Débora para depoimentos formais como testemunhas em casos relacionados. A convocação foi entregue pessoalmente por oficiais de justiça, com a frieza burocrática que tornava tudo mais oficial, mais inevitável. O dia do confronto chegou em uma manhã fria de junho. O céu estava cinzento, ameaçando chuva, como se a própria natureza reconhecesse o peso daquele momento. Eduardo entrou na sala de interrogatório primeiro, acompanhado de um advogado caro que mal podia pagar, um homem de terno impecável, mas olhos cansados de defender o indefensável. Eduardo havia envelhecido mal, terrivelmente mal. A culpa e o estresse deixaram marcas profundas em seu rosto, bolsas escuras sob os olhos como hematomas permanentes, cabelos grisalhos e ralos que faziam com que parecesse 10 anos mais velho. As mãos tremiam levemente, sinal de nervosismo crônico ou talvez o início de alguma condição médica agravada pelo estresse. Ele não era mais o homem confiante e charmoso que conquistara Mariana na faculdade. Era uma casca vazia, consumida por dentro. Camila estava sentada atrás de uma mesa de metal, de costas, inicialmente, revisando documentos com atenção meticulosa. A sala era propositalmente intimidadora, paredes cinzas, iluminação fluorescente branca que deixava tudo sem sombras, sem lugares para se esconder. Uma câmera no canto superior registrava cada segundo,
cada microexpressão, cada palavra. Senhor Costa, obrigada por vir. Tenho algumas perguntas sobre suas atividades financeiras nos últimos 11 anos, disse ela sem se virar, mantendo a voz profissional e fria. Eduardo sentou-se na cadeira desconfortável do outro lado da mesa, confiante em seu advogado e nas mentiras que havia ensaiado durante noites insones. Estou à disposição, delegada, mas devo dizer que não entendo bem por que fui chamado. Meus negócios são completamente legítimos. Paciência! Vamos chegar lá. Camila virou-se lentamente, como uma predadora se revelando, removendo os óculos escuros que usava. Deixou que seus olhos, aqueles mesmos olhos que Eduardo vira pela última vez, cheios de terror, enquanto era enterrada viva, encontrassem os dele através da mesa. O reconhecimento não foi imediato. Ela havia mudado demais. O rosto estava diferente, o cabelo, o corpo, tudo. Mas havia algo nos olhos, uma intensidade familiar que fez algo se mexer no fundo de sua consciência culpada. Um arrepio percorreu sua espinha, então Camila disse, com uma voz calma que carregava todo o peso de 11 anos de sofrimento e reconstrução, escolhendo cada palavra como se fosse uma lâmina afiada. Você se lembra de mim, Eduardo? Ou preciso refrescar sua memória sobre o que aconteceu na casa de campo em Atibaia, na noite de 7 de março de 2014? Deixe-me ser mais específica. Você se lembra do vinho que serviu, dos sedativos que dissolveu nele, do caixão que construiu com suas próprias mãos? O rosto de Eduardo passou por uma transformação grotesca. A cor drenou completamente, deixando sua pele com um tom acinzentado, cadavérico. Seus olhos se arregalaram em terror absoluto, as pupilas dilatando como se tivesse visto um fantasma, o que, de certa forma, tinha. Tentou se levantar, mas as pernas não o sustentaram, e ele caiu de volta na cadeira com um baque surdo. Não, não é possível. Você está morta. As palavras saíram em um sussurro estrangulado, mal audíveis. Enterrada viva, você quer dizer. Mas como você pode ver, Eduardo, sobrevivi. 18 horas debaixo da terra, respirando o ar rarefeito, as unhas se despedaçando enquanto arranhava na madeira. Você se lembra de ter verificado se eu ainda estava respirando antes de fechar o caixão? Não, claro que não. Você estava ocupado demais contando o dinheiro mentalmente. Camila colocou sobre a mesa, uma por uma série de fotografias grandes e nítidas. A propriedade em Atibaia, vista de diferentes ângulos, imagens de satélite mostrando a área perturbada onde ela foi enterrada, comparações temporais que evidenciavam a escavação recente na época. Depois vieram os laudos técnicos de solo que confirmavam movimentação de terra, análise de estratigrafia que datava a perturbação exatamente no período correto. E, finalmente, em um saco plástico transparente de evidência, fios de cabelo castanhos e fragmentos de tecido azul, etiquetados e numerados como qualquer prova criminal. Testes de DNA confirmam que esses cabelos são meus. Fragmentos do caixão ainda estavam lá. Eduardo, você não foi tão cuidadoso quanto pensava. A madeira barata que usou deixou farpas. O local, apesar de remoto, tinha características geológicas únicas que correspondem perfeitamente ao solo encontrado sob minhas unhas quando fui internada. O advogado de Eduardo tentou intervir, a voz subindo em tom profissional. Delegada, isso é altamente irregular. Meu cliente não foi. Camila o silenciou com um gesto seco da mão, sem sequer olhar para ele. Tudo o que está sendo dito está sendo gravado e transmitido ao Ministério Público, que acompanha em tempo real de outra sala. Senhor Costa, você está preso por tentativa de homicídio qualificado mediante uso de substâncias tóxicas e enterro prematuro, apropriação indébita de herança através de falsificação ideológica, falsificação de documentos públicos incluindo carta de suicídio e atestado psiquiátrico, corrupção ativa de servidor público e fraude contra o Sistema Financeiro Nacional. 2 agentes entraram na sala, algemas já prontas. Eduardo desmoronou completamente, murmurando incoerências, tentando justificar o injustificável. Eu não queria. Foi a Débora, ela planejou tudo. Eu só queria o dinheiro? Você não entende. As dívidas.
Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto os agentes o levantavam e colocavam as algemas. Camila se levantou, aproximou-se dele, até ficarem frente a frente. Falou baixo, apenas para ele ouvir. Cada noite destes 11 anos, eu sonhei com este momento. Mas sabe o que descobri? Você já estava preso, Eduardo. Preso pela culpa, pelo medo, pela paranoia. Eu apenas tornei sua prisão oficial. Débora esperava do lado de fora no corredor, sentada em um banco, as pernas cruzadas com elegância ensaiada, folheando mensagens no celular com aparente despreocupação. Quando viu Eduardo sendo levado algemado, o rosto transfigurado em desespero, ela tentou fugir. Levantou-se bruscamente, a bolsa caindo no chão, e correu em direção às escadas. Mas agentes já posicionados a contiveram antes que conseguisse descer o primeiro degrau. Soltem-me. Vocês não têm direito! Sou advogada, conheço meus direitos, gritou ela, a compostura aristocrática evaporando em segundos. Foi levada à mesma sala onde Eduardo estivera minutos antes. Sentou-se com os braços cruzados, o maxilar tenso, os olhos calculando ângulos de fuga e estratégias legais com a velocidade de um computador. Débora sempre fora a mais fria, a mais calculista. Mesmo agora tentava manter controle. Quando Camila entrou e se revelou, girando a cadeira lentamente para encará-la, Débora manteve a expressão neutra por impressionantes 5 segundos. Então, quase imperceptivelmente, algo quebrou. Um tremor no canto do olho, um aperto nos lábios. Mariana, sussurrou, testando o nome como quem testa a temperatura de água fervente com a ponta do dedo. Já fui Mariana. Ela morreu quando você e seu amante me enterraram. Agora sou Camila Rodrigues, delegada especial da Força Tarefa Federal, e vim coletar uma dívida de 11 anos. Débora tentou manter a compostura, a advogada nela buscando brechas, procedimentos irregulares, qualquer coisa. Você não pode provar nada. Não há como conectar diretamente. Eduardo já confessou? Não importa. Confissão sob coerção não vale em tribunal. Eu vou... mas há. Suas impressões digitais estão na carta de suicídio falsa. Você foi cuidadosa, Débora, mas não perfeita. Usou luvas ao escrever, mas esqueceu quando dobrou o papel. Um canto, apenas um canto pequeno, mas suficiente para extrair uma impressão parcial, que, combinada com outros marcadores, tem 98% de probabilidade de ser sua, Camila continuou. Cada palavra, uma estocada cirúrgica. Registros bancários mostram o pagamento de R$50 mil a um delegado corrupto 3 dias após meu desaparecimento. Um delegado que, sob pressão das autoridades federais e enfrentando suas próprias acusações, decidiu cooperar completamente. Ele entregou tudo: datas, horários, o envelope que você mesma lhe deu em um estacionamento na Vila Mariana. Temos até fotos de câmeras de segurança. Você subestimou a vigilância urbana. Débora estava pálida agora, mas ainda lutava. Circumstantial. Tudo circunstancial. Qualquer juiz decente, e mais importante, Camila a interrompeu, colocando sobre a mesa o saco de evidências contendo a medalhinha de santo, brilhando fracamente sob a luz fluorescente. Eu tenho isso. Débora olhou para o objeto e, pela primeira vez, medo genuíno cruzou seu rosto. Você se lembra disso, Débora? A medalhinha que minha mãe me deu quando eu tinha 8 anos, nunca a tirava do pescoço. Estava comigo quando fui enterrada. A encontrei presa no caixão quando voltei ao local. Tem meu DNA, obviamente. Mas também tem o seu e o de Eduardo, misturados através de transferência de contato. Vocês me carregaram, me colocaram ali. Prova física direta, incontestável, de que vocês dois me manusearam naquela noite no local exato do crime. A máscara de Débora não apenas rachou, despedaçou-se completamente. Ela começou a hiperventilar, o controle cuidadosamente construído ao longo de anos de prática jurídica, desmoronando em tempo real. Foi um erro. Ele me convenceu. Eu não queria... Mentiras, disse Camila com frieza absoluta. Li suas mensagens antigas, recuperadas por peritos forenses. Com 15 milhões, podemos viver onde quisermos.
fazer o que quisermos. Palavras suas, Débora, enviadas 2 meses antes do meu aniversário. Você planejou cada detalhe técnico. Eduardo executou fisicamente, mas você foi o cérebro. O julgamento que se seguiu tornou-se sensação nacional. A mídia cobriu cada segundo, transformando o caso em um fenômeno cultural. Delegada ressuscita dos mortos para prender marido e amiga, gritavam as manchetes. Programas de televisão debatiam as implicações legais, éticas e emocionais. Havia até quem defendesse Eduardo e Débora, alegando que Mariana deveria perdoar e seguir em frente. Mas essas vozes eram minoria diante da indignação pública. O júri popular levou apenas 3 horas para deliberar. Eduardo foi condenado a 35 anos de prisão, sem possibilidade de progressão de regime pelos primeiros 15 anos. Débora recebeu 28 anos nas mesmas condições. Quando a sentença foi lida, Eduardo chorou descontroladamente. Débora permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de pedra. Mas suas mãos tremiam violentamente sobre a mesa. A herança foi devolvida a Mariana. Porque legalmente, através de um processo extraordinário, ela voltou a existir com esse nome após o julgamento. Mas ela não queria o dinheiro para si. A fortuna que havia causado tanto sofrimento seria transformada em algo positivo. Doou a maior parte para 3 causas que escolheu pessoalmente. Um instituto que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica, fornecendo abrigo, assistência jurídica e psicológica, um fundo robusto para melhorar as condições de hospitais psiquiátricos públicos, garantindo que nenhum paciente fosse esquecido como ela foi. E uma fundação dedicada exclusivamente a reabrir casos arquivados de pessoas desaparecidas, dando voz àqueles que o sistema abandonou, manteve apenas o suficiente para viver com dignidade e financiar o que viria a seguir. Nos meses após o julgamento, Mariana enfrentou a decisão mais difícil de sua vida. Voltar a ser delegada significava enfrentar diariamente traumas similares ao seu. Cada caso de traição, cada vítima esquecida, cada corpo encontrado, reabria suas feridas apenas parcialmente cicatrizadas. Ela percebia que estava ajudando outros, mas se destruindo no processo. Foi Dr. Fernando, agora com 76 anos e ainda seu maior apoiador, quem ofereceu uma alternativa durante um café em sua casa em São José dos Campos. Você já provou o que precisava provar, Mariana. Provou que é forte, que sobreviveu, que trouxe justiça. Agora, o que você quer fazer com o resto de sua vida? Continuar reencenando seu trauma ou construir algo novo? O que você sugere? Perguntou ela, exausta de uma forma que ia além do físico. Abra um instituto comigo. Vamos dedicar nosso tempo restante a dar voz àqueles que foram silenciados, a investigar os casos que o sistema abandonou. Você tem o poder, os recursos, a experiência e, mais importante, a perspectiva de quem esteve dos 2 lados, como vítima e como investigadora. Use tudo isso. Mariana aceitou. O Instituto Fênix, nome escolhido deliberadamente para simbolizar renascimento das cinzas, foi inaugurado 1 ano após o julgamento, em uma cerimônia emocionante que reuniu autoridades, vítimas de crimes violentos, familiares de desaparecidos e dezenas de jornalistas. O prédio ficava em um bairro recuperado do centro de São Paulo, um edifício histórico restaurado que combinava arquitetura clássica com tecnologia moderna. No hall de entrada, uma placa de bronze trazia a inscrição: em memória de todos aqueles que foram enterrados pelo esquecimento, pela indiferença ou pela injustiça. Aqui desenterramos a verdade. Na cerimônia de inauguração, Mariana fez um discurso que silenciou as centenas de pessoas presentes e foi reproduzido em jornais, sites e programas de televisão por todo o país. Ela subiu ao pódio, respirou fundo e começou: eu fui enterrada viva e esquecida pelo sistema que jurei proteger. Passei 18 horas debaixo da terra, certa de que morreria sozinha e esquecida. Passei 1 ano internada em instituições psiquiátricas, desacreditada, medicada até a inconsciência, tratada como louca quando tentava contar minha verdade. Mas sobrevivi. E no processo de sobrevivência, aprendi algo fundamental. A verdadeira vingança
não é destruir aqueles que nos machucaram, é usar nossa dor para construir algo maior, algo que transcenda nosso sofrimento individual e beneficie aqueles que ainda sofrem. Sua voz estava firme agora, crescendo em intensidade. Cada vida que salvarmos, cada caso que resolvermos, cada voz que amplificarmos, é uma vitória sobre a escuridão que tentou me consumir. Eduardo e Débora tentaram me matar por ganância, mas ao falharem, involuntariamente, me deram um propósito maior do que qualquer coisa que eu tinha antes. Este instituto não é apenas sobre minha história. É sobre todas as histórias não contadas, todos os gritos não ouvidos, todas as vítimas que ainda esperam por justiça. O aplauso foi ensurdecedor, mas Mariana mal o ouviu. Estava pensando nas próximas vítimas, nos próximos casos, nas próximas vidas que poderia tocar. 5 anos depois, em uma tarde quente de verão, Mariana visitou o túmulo de sua mãe pela primeira vez, desde que tudo aconteceu. O cemitério era antigo, com árvores frondosas que forneciam sombra bem-vinda. Caminhou lentamente entre as lápides até encontrar a dela. Mármore simples, com apenas nome e datas. Ajoelhou-se diante da lápide e colocou flores frescas, rosas brancas, as favoritas de sua mãe. Mãe, eu sobrevivi. Sobrevivi a coisas que ninguém deveria sobreviver. E sabe o que fiz com essa sobrevivência? Transformei o inferno em propósito. O Instituto Fênix já ajudou a resolver 47 casos de pessoas desaparecidas. 47 famílias que agora têm respostas. 47 histórias que não terminaram em esquecimento. Sua voz quebrou levemente. Você sempre me ensinou que a medalhinha era para me proteger. E de certa forma foi. Não me impediu de ser enterrada, mas foi a evidência que finalmente prendeu aqueles que me enterraram. Você ainda está me protegendo, mesmo depois de tanto tempo. Ao se levantar, limpou as lágrimas e viu seu reflexo no mármore polido da lápide. Reconheceu finalmente completa e totalmente a mulher que olhava de volta. Não mais a Mariana ingênua que foi traída por aqueles em quem mais confiava. Não apenas a Camila endurecida pela vingança e pela dor, mas algo novo e completo. Uma sobrevivente que carregava suas cicatrizes com dignidade, que usava sua força para proteger outros, que transformou trauma em sabedoria e dor em compaixão. O Instituto Fênix prosperou nos anos seguintes, tornando-se referência nacional e depois internacional. Fechou centenas de casos esquecidos, reunindo famílias separadas há décadas, trazendo criminosos à justiça quando todos haviam desistido. Cada sucesso era celebrado, mas Mariana nunca esquecia que para cada caso resolvido, havia uma família que sofreu anos sem respostas. Eduardo e Débora apodreciam na prisão, enfrentando diariamente a realidade de que a mulher que tentaram matar havia se tornado mais poderosa, mais respeitada e mais influente do que jamais imaginaram possível. Eduardo, em particular, deteriorou mental e fisicamente. Foi transferido para a ala psiquiátrica depois de uma tentativa de suicídio, passando seus dias medicado e murmurando desculpas para fantasmas que só ele via. Débora manteve sua sanidade, mas perdeu tudo do mais. Foi desbarrada da OAB, seus bens foram confiscados para pagar indenizações e sua família a deserdou publicamente. No 3º ano de prisão, pediu para falar com Mariana. O pedido foi negado, e Mariana finalmente encontrou algo que a vingança nunca poderia dar: paz verdadeira. Não a paz de esquecer. Ela nunca esqueceria às 18 horas enterrada, o ano perdido em instituições, o desespero de não ser acreditada. Mas a paz de saber que sua vida tinha significado profundo, que seu sofrimento não foi em vão, que das cinzas de sua destruição, ela construiu algo luminoso e eterno que continuaria ajudando pessoas muito depois que ela se fosse. Esta era a verdadeira herança. Não dinheiro ou propriedades, mas a capacidade de transformar dor em propósito, de ressuscitar mais forte das profundezas mais escuras, de provar que algumas almas são inquebráveis, não importa quão fundo sejam enterradas. Não importa quanto tempo permaneçam na escuridão.
A luz sempre encontra um caminho de volta, e Mariana Costa, a mulher que morreu e renasceu, era a prova viva disso.